Revisão Direito Administrativo PM-CBM Bahia, aula 1. Olá, meu amigo, minha amiga, futuro oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar Baiana, muito bem? Aqui é Leonardo Torres, o seu professor de Direito Administrativo, e estaremos juntos nas próximas aulas, destacando os pontos principais, os assuntos mais importantes que constam lá em nosso conteúdo editalício. E eu tenho certeza que você ingressará no quadro de oficiais da Polícia Militar Baiana, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, e é só o começo de muitas coisas boas. Legal? E lógico, antes de tudo, vamos aqui a mensagem do bem, a frase do dia, para que possamos aqui sempre vibrar na positividade. Vamos lá, gente, ó. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total e buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo, nada mais, nada menos que o eterno ídolo Ayrton Senna. Legal, gostei. Vamos lá, gente. O nosso edital Banca UNEB pede vários pontos do direito administrativo e são aqueles pontos que você estuda para qualquer concurso público. Por exemplo, ó, poderes da administração, atos administrativos, organização da administração, agentes públicos, contratos, serviços, controle e improbidade administrativa. Na aula de hoje, eu quero relembrar com vocês o quê? O tema poderes da administração, que é um tema clássico do direito administrativo. O que eu fiz aqui? Eu preparei várias questões sobre os temas em questão para que possamos corrigi-las, aliás, resolvê-las e na verdade, o intuito não é nem acertá-las ou errá-las, mas o intuito principal é o quê? É verificar como que a banca ela vai questionar a teoria na prática. E com isso também iremos relembrar e iremos aí também frisar os pontos mais importantes. Beleza? Vamos começar aqui então, colocar a numeração correta, questão de número 1. Opa! Questão aqui de número 1. Temos aqui a questão de número 2, são ao todo aqui 5 questões. E se tivermos tempo ainda, iremos aí resolver questões também sobre outros temas, tá, gente? Já que teremos 4 aulas de revisão, então em média aí serão 2 temas por aula que iremos resolver questões e sempre aí com o intuito de relembrar os pontos principais. Beleza? Vamos lá então, gente. Não se esqueçam então que os poderes... Aliás, antes disso, né? Sabemos que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. E sabemos que a administração pública, no seu aspecto objetivo, significam 4 atividades: serviço público, fomento, intervenção na economia e o poder de polícia administrativa. E sabemos que, dos 3 poderes do Estado, qual deles é o expert em administração? O Poder Executivo, ele administra como atividade fim. Só que não se esqueçam que o Legislativo e o Judiciário também exercem a administração pública, só que administram como atividade meio, atividade atípica. Uma questão hipotética de prova. Podemos afirmar que o nosso direito administrativo pátrio somente se preocupa em estudar a administração pública do Poder Executivo enquanto atividade fim. Certo ou errado? Errado. O nosso direito administrativo nacional, ele estuda a administração pública dos 3 poderes e não só a administração pública do Poder Executivo. Beleza? Legal. E o tema de hoje que vamos aqui relembrar é o tema poderes da administração pública. Poderes da administração. Cuidado por quê? Não confundam os poderes da administração com os poderes do Estado. Por quê? Os poderes do Estado, os 3 poderes, lá da teoria do Barão de Montesquieu, são poderes estruturais orgânicos. Eles estruturam, eles organizam o Estado em 3 funções. Legal. E os poderes da administração pública, tema de hoje, são poderes instrumentais. São instrumentos que a administração pública conta para atuar com mais facilidade. São instrumentos que a administração pública possui para atuar e para alcançar o interesse público. Poder regulamentar, poder de polícia administrativa, poder disciplinar, poder hierárquico e, para alguns também, o poder vinculado e o poder discricionário. O que nós faremos? Vamos aqui resolver as questões e, na medida que elas forem resolvidas, iremos aqui relembrando os aspectos principais de cada poder da administração pública. Muito bem, vamos lá então, foi. Primeira questão, no que tange o poder de polícia da administração... Aliás, essa aqui é a 4ª questão, Leozinho. Vamos aqui seguir uma ordem. Então a primeira questão é essa aqui, ó. Vamos lá. Acerca do poder normativo da administração, é correto afirmar: doutores, nobres colegas, só para relembrar, o que é o poder normativo
Para alguns, também poder regulamentar. Poder regulamentar ou normativo, para a maioria, são expressões sinônimas. É o poder que a administração pública tem de minudenciar o texto legal. É o poder que a administração pública tem de regulamentar leis. Então, aquele exemplo clássico, vem lá o presidente da República e sanciona uma lei, e esta lei ela confere, por exemplo, diárias aos servidores públicos civis federais. A lei estabelece: servidor federal que for que for deslocado de forma transitória e eventual para qualquer lugar do Brasil e do mundo a serviço, terá direito a diárias. E as diárias custeiam o quê? Locomoção interna, hospedagem e também alimentação. Só que a lei ela não esclarece quanto vale uma diária. R$1, R$1.000, é uma lei incompleta. Ou seja, vem lá, já que é uma lei federal, vem lá o chefe do Poder Executivo, expede um decreto, que é um tipo de regulamento, e regulamenta a lei. Diárias na esfera federal, valor mínimo R$ 177, valor máximo R$ 581. Ou seja, foi o chefe do Poder Executivo regulamentando uma lei, minudenciando o texto legal, tornando-a aplicável. Só que muito cuidado, hein? Não é somente o chefe do Poder Executivo que tem essa função normativa, essa função regulamentar. Outras entidades, outros órgãos técnicos, eles também têm essa função regulamentar. Exemplo clássico, a Anvisa, que é uma agência reguladora, que é uma autarquia especial, ela, por exemplo, ela expede uma portaria, que é um tipo de regulamento, e regulamenta a lei de drogas, a portaria 344, e explica o que são drogas. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, questão de prova acerca dos poderes, acerca do poder normativo. Acerca do poder normativo da administração pública, é correto afirmar: os chamados regulamentos executivos não existem do direito brasileiro, que somente admite os chamados regulamentos autorizados ou delegados. Questão inverídica, a questão é falsa por quê, gente? Pensem assim, ó, o regulamento é um gênero. Deste gênero teremos o que? Várias categorias: decretos, portarias, resoluções, instruções normativas. O regulamento é um gênero e temos várias categorias. O que é um regulamento executivo? É o verdadeiro regulamento, é aquele regulamento, uma lei que já existe. O regulamento executivo, para a doutrina, é o verdadeiro regulamento. É aquele que regulamenta uma lei já existente, uma lei pré-existente. E não se esqueçam que os regulamentos são atos infralegais. Através deles, né, a administração pública só pode regulamentar a lei, não pode alterá-la. Calma lá então. O regulamento executivo é o verdadeiro regulamento porque ele regulamenta, ele esclarece uma lei que já existe. E esse regulamento executivo, ele pode, no máximo, esclarecer a lei, não pode alterá-la. Boa. Professor, o que é um regulamento autorizado ou delegado? Gente, na verdade, o regulamento autorizado ou delegado, que também são modalidades de regulamentos executivos, são aqueles em que o legislador, ele autoriza, ele delega a regulamentação de temas mais técnicos à administração pública. Regulamento autorizado ou delegado são aqueles regulamentos em que o legislador, ele delega, ele autoriza que órgãos técnicos da administração pública regulamentem aquele tema. Um exemplo clássico disso é a famosa lei de drogas. A conduta que tipifica, que define o crime de tráfico de drogas, quem estabelece? O legislador. Aqueles 18 verbos. Agora, a expressão técnica, drogas, isso fica a cargo de uma entidade administrativa que é a Anvisa. Ou seja, o legislador, ele autoriza que esse aspecto mais técnico da lei, ele seja regulamentado por uma entidade que tenha expertise para tanto. Ou seja, a portaria que a Anvisa expede regulamentando a lei de drogas é um exemplo aí de regulamento autorizado ou delegado. E não se esqueçam que o regulamento autorizado ou delegado é uma modalidade de regulamento executivo, porque ele regulamenta uma lei que já exista, ok? Então realmente aqui a A ela é falsa. B de Brasil. O poder normativo é exercido por meio de decretos regulamentares, resoluções, portarias e outros atos dotados de natureza normativa primária. Gente, a questão começou muito bem, só que ela é falsa pelo finalzinho aqui, ó. Os regulamentos são normas
derivadas, secundárias. A norma primária é a lei propriamente dita, a lei que inova no mundo jurídico. Os regulamentos são normas secundárias. O regulamento, ele não inova no mundo jurídico, ele apenas regulamenta uma lei que já existe, tudo bem? O regulamento, decretos, portarias, resoluções, são normas secundárias, derivadas. Eles não inovam no mundo jurídico. Norma primária é a lei, que essa sim inova no mundo jurídico. Legal. Vamos lá então. C. O poder normativo da administração pública, ele não se confunde com o poder regulamentar, pois ambos têm natureza jurídica distinta. É errado porque, gente, para a maioria pelo menos, poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. Para a maioria pelo menos, o poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. D. Compete ao Congresso Nacional sustar atos normativos dos demais poderes que exorbitem no poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Questãozinha do mal, questão é falsa por um detalhe. Se vocês notarem, gente, o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que ele estabelece que cabe ao Congresso Nacional sustar atos exorbitantes do poder executivo e não dos demais poderes. Então, por exemplo, não que aconteça, tá? Mas se o presidente da República, por um decreto, a pretexto de regulamentar o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei propriamente dita, se a pretexto disso, ele além de regulamentar a lei, ele altera a lei, por exemplo, ampliando por demais as pessoas que podem portar uma arma de fogo, entende-se que seria uma exorbitância do poder regulamentar, cabe ao Congresso sustar. E essa sustação se limita a atos do Poder Executivo. Não alcança, por exemplo, atos do Poder Judiciário. Ou seja, a D, quando fala sustar atos dos demais poderes, ela é flagrantemente falsa. Volta pra cá, meu filho. Obrigado. Vamos lá. Legal. Então aqui, demais poderes não, tá? Isso aqui se limita ao Poder Executivo. E nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas toda e qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente fazê-lo. Questão correta, gente. Na verdade, por mais que a lei a princípio se apresente completíssima, ainda assim o Poder Executivo ele pode entender que para que aquela lei seja melhor aplicada, que ela deva aí ser regulamentada. Questão correta. Mais uma questão, vamos lá. 2. Quando a administração pública edita atos normativos que se prestam a orientar e disciplinar a atuação de seus órgãos subordinados, disse que a atuação é a expressão do seu poder. Gente, cuidado porque tem muito candidato que já vê assim, a administração pública editando um ato normativo, é poder regulamentar. Cuidado. A administração pública exercendo o poder de polícia administrativa, ela pode também editar atos normativos. A administração pública exercendo o poder hierárquico também pode editar atos normativos, que é o caso aqui, gente, Aqui é a administração pública editando um ato normativo com o intuito do quê? De orientar e disciplinar a atuação dos seus órgãos subordinados. Aqui é puro poder hierárquico. O dever de orientar e disciplinar a atuação de órgãos subordinados decorre do poder hierárquico. É poder hierárquico na cabeça. Gente, não se esqueçam de um detalhe. O que é o poder hierárquico? É o poder que a administração pública tem de estabelecer uma gradação de autoridade, uma relação de hierarquia e subordinação entre órgãos e agentes públicos. É o poder hierárquico. E do poder hierárquico decorrerão algumas obrigações, alguns deveres. Por exemplo, dever que os órgãos superiores têm de fiscalizarem os seus subordinados, coordenarem os seus subordinados, ordenarem, orientarem os seus subordinados. A delegação de competência vertical é poder hierárquico. A avocação de competências é poder hierárquico. O dever de obediência que se aplica aos subordinados, exceto ordens manifestamente ilegais, é também poder hierárquico. Então a resposta aqui é poder hierárquico. A. Poder hierárquico, traduzindo a competência de ordenar a atuação dos órgãos que integrem a sua estrutura. Então realmente aqui é a que nos interessa. A B, coleguinhas, fala em poder disciplinar, atingindo eventuais terceiros que não integram a estrutura da administração. Errado por quê? Não é poder disciplinar. Através do poder disciplinar, o que a administração pública faz? Aplica penalidades administrativas a todos aqueles que estejam o quê? Sujeitos à sua disciplina, ok?
E em regra, colegas, esse poder disciplinar, ele não se aplica a pessoas que não integrem a administração pública. Em regra, pelo menos, ele se limita lá a reger os agentes públicos. Legal. D. Poder normativo que tem lugar quando os destinatários integram a própria estrutura da administração. Na verdade, não, gente. Na verdade, o poder normativo, ele pode ser utilizado para regulamentar leis administrativas, que só se aplicam realmente à própria administração pública, e leis que também se aplicam a particulares. Então, é inverídica D, primeiro por falar em poder normativo, que não é o caso, e segundo porque fala que esse poder ele se aplica a indivíduos que integram a própria administração pública, nem sempre é assim. Ok. E, poder de polícia normativa, embora não atinjam os administrados em geral, sujeitos apenas ao poder regulamentar. Errado, gente. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar direitos e garantias individuais em prol do coletivo e, em regra, ele alcança os particulares, ok? Então, questão flagrantemente falsa é a AD que nos interessa. Vamos lá, então, próxima questãozinha. Sai daqui, ídolo. Já foi, obrigado. Aqui é a questão 3, tá? E não a 4. Vamos aqui, então, numerá-la corretamente. Cadê você? Está aqui, minha filha. Foi! Que legal, que maravilha. Vamos lá, questão 3, ó. No que tange ao poder de polícia da administração pública, assinale o que é correto. Assinale a afirmativa correta. Gente, não se esqueçam de um detalhe, não se esqueçam. O que é o poder de polícia administrativa? É o poder que a administração pública tem de mitigar direitos e garantias individuais, impondo regras, condições em prol do interesse público. Atenção por quê? Consoante o artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional, esse poder de polícia administrativa tem que ser exercido com razoabilidade e proporcionalidade. Outro ponto, hein? As medidas do poder de polícia administrativa não alcançarão diretamente pessoas, alcançarão diretamente bens, direitos e atividades. Legal? Outro ponto importante. Somente quem pode exercer o poder de polícia administrativa em sua integralidade, em sua inteireza. Pessoas jurídicas de direito público só poderão exercer o poder de polícia administrativa em sua integralidade, em sua inteireza, pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Municípios, DF e também lá as autarquias, incluindo as fundações públicas autárquicas. Algumas fases mais instrumentais, mais materiais do poder de polícia podem ser delegadas a pessoas privadas. Legal. Diante disso, correta. A atividade de polícia será exercida sempre por meio da edição de atos normativos. Gente, expressão taxativa, né? Quase sempre torna a assertiva incorreta, que é o caso aqui. Nem sempre o poder de polícia ele será exercido por meio de atos normativos. Não se esqueçam que os atos normativos são atos gerais e abstratos. Não. O poder de polícia também, ele pode se manifestar por atos concretos, individuais. Você é o proprietário, é a sua obra que foi embargada. É um ato concreto e não um ato geral normativo, tá? Nem sempre aí por atos normativos. B de Bosque. A atividade de polícia será sempre exercida por meio de atos concretos. Mentira, por quê, gente? Ora por atos abstratos normativos e ora por atos concretos. Hey, teacher, me dê um exemplo de um ato normativo, de um ato abstrato que materializa o poder de polícia. Exemplo, aquele decreto municipal que regulamenta a lei de zoneamento no município e, por exemplo, institui uma limitação administrativa para qualquer proprietário que for edificar naquele bairro, no máximo 2 andares. É um ato abstrato, é um ato geral, é um ato normativo. E quando a administração pública embarga a sua obra, que não respeitou o número de pavimentos, é um ato concreto, individual. Você é o proprietário, é a sua propriedade. Legal, vamos lá. C. Embora a atividade de polícia possa ser exercida por meio de atos normativos, não há atuação, nesse caso, preventiva, mas apenas repressiva. Mentira! O poder de polícia pode ser repressivo, preventivo ou fiscalizador. Repressivo, autuando. Preventivo, orientando ou fiscalizador. D. O poder de polícia administrativa pode ser originário ou delegado. Questão correta é a dele que nos interessa.
O que é o poder de polícia administrativa originário? É aquele que tem origem na própria Constituição Federal. Gente, é aquele que tem origem na própria Constituição Federal. É quando o Constituinte, ele autoriza que os entes centrais exerçam o poder de polícia administrativa. E o delegado ou outorgado é aquele poder de polícia administrativa que os entes centrais outorgam às autarquias ou fundações públicas autárquicas. Legal! E o poder de polícia é exercido exclusivamente pela administração direta, pois implica uma atuação vertical do poder público. Mentira! Nós temos as autarquias, por exemplo, que são entidades da administração pública indireta e em que pese o fato de integrarem a administração pública indireta, elas também, lógico, podem exercer o poder de polícia administrativa. Legal. Mais uma questão, é a questão 4, professor, e não a questão 5. Vamos lá, momento toque, vamos no momento toque com a numeração. Vamos aqui colocar a numeração correta. Vamos lá, gente, ó. Numeração correta foi 4. Em regra, o poder regulamentar deve ser exercido pelo chefe do executivo, tendo como base de sustentação uma lei prévia. No entanto, a Constituição da República permite que o presidente da República faça uso do chamado decreto autônomo, que é editado sem fundamento em lei anterior, assinale a alternativa que apresenta o caso em que este decreto poderá ser utilizado sem que se configure uma ofensa à separação dos poderes. Coleguinhas, muito cuidado, por quê? Em que situações que o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, autoriza que o chefe do Poder Executivo edite o decreto autônomo sem lei anterior? Primeira situação, organizar toda a administração pública, desde que não crie e nem extinga órgãos, tem que ter lei para isso, e desde que não aumente despesas, tem que ter lei para isso, e também o chefe do Poder Executivo pode, por um decreto autônomo, extinguir cargos e funções públicas desde que vagos. Vamos lá então. Na criação de cargo, não, para criar cargo tem que ter lei, tem que ter lei. Sai daqui, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Na criação de órgãos, não, tem que ter lei para isso. Na extinção de órgãos e cargos vagos, não, gente. Extinção de cargo vago, ok, pode ser um decreto autônomo. Agora, extinção de órgão, não, tem que ter uma lei propriamente dita. Na extinção de cargo vago, pode ser por um decreto autônomo. Agora, na alteração da organização da administração pública, ainda que haja o aumento de despesas e desde que não haja extinção ou criação de órgãos. Mentira, gente, cuidado, hein? Vamos relembrar? Em que situações que, por exemplo, o presidente da República ele pode editar um decreto autônomo sem lei anterior? Primeira hipótese, ele pode organizar toda a administração pública desde que não crie e nem extinga órgãos e desde que não aumente despesas. E também pode extinguir cargos vagos e funções públicas vagas por um decreto autônomo. E não se esqueçam, a edição de um decreto autônomo, ela pode ser delegada do presidente da República a quem? Ao PGR, ao Procurador-Geral da República, ao Ministro de Estado ou ao Advogado-Geral da União. A edição de um decreto autônomo pode ser delegada pelo Presidente da República ao Procurador-Geral da República, ao Ministro de Estado ou ao Advogado-Geral da União. Veja lá depois no artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. Mas calma lá, teacher, eu estou aqui verificando a Constituição e tal dispositivo ele estabelece que cabe ao Presidente da República editá-los. O governador da Bahia, muito axé para você, Bahia, e o prefeito do município, ele pode editá-los? Pode. Qual que é a lei máxima do Estado? Constituição estadual. Se ela autorizar, o governador pode, no âmbito de suas competências, editá-los. Qual que é a lei máxima do município? Lei orgânica. Se ela autorizar, o prefeito também poderá editá-los no âmbito de sua competência. Tudo bem, gente? É isso aí, então. E cuidado por quê? Qual que é a diferença básica entre um decreto de execução e um decreto autônomo? O de execução é um tipo de regulamento que regulamenta uma lei que já existe. E o decreto autônomo é aquele que inova no mundo jurídico. Ele é editado independentemente de lei. Tanto que alguns pugnam pela sua inconstitucionalidade, alguns sustentam que seria o Poder Executivo usurpando uma função do poder o quê? Legislativo, tá? Só que o Supremo Tribunal Federal já jogou uma pá de cal em cima deste assunto e há muitos anos pugnou pela constitucionalidade de decretos autônomos. Legal?
Beijo no coração, namastê, muito axé e até a próxima aula, onde iremos relembrar outros pontos que constam em nosso edital. Valeu, um abraço!